próximo clube, na verdade, fez um mercado muito aquém que se esperava, né? Muito limitado até certo ponto, que foi o Napoli. Né? O Napoli contratou que foi o maior investimento, que o Politano, em definitivo, né? Pagou 19 milhões de euros. O Napoli, que tem o valor de mercado do elenco de 517 milhões de euros. É o terceiro pouco mais maior. que isso. É o terceiro maior. No geral, o elenco do Napoli é um elenco muito bom, mas um elenco que é curioso, que ninguém nunca coloca o Napoli como favorito ao título do Campeonato Italiano. Since Maradona. Não se coloca o Napoli como um dos favoritos. Apesar de ter um elenco muito forte. O Fabian Ruiz, o Insigne, e o próprio Politano, que é um excelente jogador. O Osimhen, que fez um final de temporada. Isso. O Zelinski também jogou por anos no Empoli, que é uma equipe que a gente vai falar logo a seguir. Iniciou sua trajetória de futebol italiano no Empoli, curiosamente. Tem o Irving Lozano, que fez um excelente campeonato italiano na última temporada. Tem uma ótima dupla de zaga, que é o Koulibaly e o Manolas. Exatamente. O Koulibaly, que sempre é notícia de mercado que nunca sai. Está ali já há 20 anos e nunca saiu do Napoli. Todo mundo quer, ninguém compra e fica. São 3 temporadas que eu e os torcedores do Napoli ouvimos falar que o Koulibaly está 90% acertado com o Paris Saint-Germain, né? Sempre, toda janela de mercado que abre, Koulibaly... Não só Paris Saint-Germain, o United também já estava... certo, o United. Mas é sempre assim, troca de jogadores, vão mandar 10 jogadores, vai Koulibaly compra uma casa em Paris, quer dizer que ele já está 90% acertado com o Paris Saint-Germain. Tipo assim, é tipo aquela... Lembra da história do Vasco do Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho e... Como é que era a caixa de som? O sistema de som, botou tudo e... Ele foi pro Flamengo. Não foi pro Flamengo. E o engraçado, e o curioso é que o Koulibaly, ele chegou no Napoli em 2014. Todo mundo que acompanha o mercado de transferência sabe que o Koulibaly é citado desde 2000, se bobear desde 2015, coloca o Koulibaly em todos os clubes da Europa. Se bobear botar no Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, a gente não reparou, mas deve ter colocado também. É um dos melhores zagueiros da Europa, isso é indiscutível. Muito bom zagueiro. É excelente zagueiro, ele é muito bom de bola. Só que ele, agora, aos 30 anos, eu acho que ele não deva mais sair, eu acho. Amanhã vai estar ele indo para algum outro clube, não sei, mas acho que ele vai ficar até o final da carreira no Napoli, pelo que parece. Mas em resumo, o mercado do Napoli, como eu falei, o Politano, o Anguissa, que é um jogador que veio do Fulham, é um jogador bem interessante. Inclusive deve estrear amanhã contra a Juventus. É um jogador bem interessante, é um volante que se destacou no Fulham. Investimento não tão alto, foram 600 mil euros, porque estava em final de contrato com o Fulham. Teve a contratação do Juan Jesus, ex-jogador da Roma, que provavelmente ele foi contratado pela escassez de zagueiros no elenco do Napoli. Tem o Koulibaly e tem o Manolas, mas só tinha o Ramani como reserva. Contratou o Juan Jesus para ser mais um zagueiro. Até tinha o Maximovic, que foi liberado, que o contrato se encerrou. Exatamente. E o Luperto... Segundo leituras, o Maximovic ele enrolou, para renovar, enrolou. Pediu mais e Napoli desistiu. E o Luperto, que eu, sinceramente, eu gostaria de ouvir mais gente que acompanha de perto o Napoli, assim, setoristas e tal, que falasse pra gente qual é o real problema do Luperto, que eu acho um zagueiro
não vou dizer um excelente zagueiro, mas um zagueiro ok, até para compor elenco. E assim como o Napoli tem essa característica, né? Inclusive, não sei se você tem, eu creio que você tem a mesma opinião que eu, Stefano. O Napoli tem bastante jogadores que seriam interessantes para você fazer a manutenção no elenco, até para encorpar ou dar oportunidade. E o Napoli, incrivelmente, desperdiça esses jogadores. A exemplo do Tutino, que está jogando no Parma, o Gaetano, né, o Gianluca Gaetano, que foi emprestado também. Assim, o Luperto é mais um caso, que também não foi utilizado para o elenco dessa temporada e foi reemprestado, né? Então, assim, Vai jogar a Série A pelo Empoli, mas de toda forma poderia ser esse zagueiro. Já estava no elenco, né? E 25 anos, o Juan Jesus tem 32, né? É complicado, né? Eu não. Todos sabem do papel do empresário no futebol. Acho que influencia muito. Não tem. Eu nem cheguei a ver quem é o empresário do Juan Jesus, para ver se tem algum outro no elenco que tem o mesmo empresário. Mas se tinha um zagueiro promissor de 25 anos que não tem oportunidade, contratar um zagueiro que nem titular absoluto mais era na Roma, é estranho, né? Mas, enfim. É o apesar de. indiscutível que o Juan Jesus é um excelente zagueiro. Isso aí, Quero isso colocar aí, isso bem claro. isso aí. O Juan Jesus é um excelente zagueiro. Foi bom Mas você se ter já tinha frisado. no elenco, não tinha por que contratar, né? Mas, Com, enfim. com certeza. Mas eu acho que, assim, uma das poucas, se eu vou dizer contratações, porque não foi uma contratação, mas a renovação, por exemplo, do contrato do Giovanni Di Lorenzo foi excelente para o Napoli também, teve destaque na Eurocopa, né? Quando ele entrou no lugar do Florenzi e naturalmente herdou a vaga. O Florenzi não voltou a jogar mais de titular, né? Depois que ele entrou, até por causa das apresentações do Giovanni Di Lorenzo, um excelente lateral direito. Eu acho que o Napoli ele prezou mais por fazer algumas manutenções. O Napoli, que também tem um problema sério não digo de balanço, porque o Napoli dos clubes lá que tem a maior popularidade na Itália, o Napoli é um dos clubes que tem maior número de torcedores na Itália, é o quarto clube que tem a maior torcida na Itália. O Napoli é o único dos grandes que tem o balanço positivo, né? O Aurélio De Laurentiis é conhecidamente um cara com, com um poder de negociação ímpar, né? Ele é um cara excêntrico. Então, assim, o Napoli, que não vai disputar a Champions League nessa temporada, vai disputar a Europa League, então, naturalmente, o poder de investimento diminui um pouco, né? Por causa de premiações e tal. Tem uma questão séria aí que é o Insigne, que ainda não renovou o seu contrato. A pedida salarial para a renovação foi uma pedida considerável, então o Napoli tem que dar uma equilibrada aí para tentar acomodar o Insigne aí na folha salarial. Eu acho ainda que o Insigne, por todo o histórico, ele está para se tornar o maior artilheiro da história do Napoli, que hoje quem é o maior artilheiro é o Mertens, que já foi o Hamsik, é o Mertens atualmente, provavelmente, naturalmente, vai ser o Insigne, que inclusive é o capitão do clube, é uma identidade tanto na cidade quanto no clube. Então, assim, eu acho que o De Laurentiis deve estar imaginando uma forma aí de manobrar essa situação, mas fato é que você bem frisou, o Napoli não fez um mercado tão movimentado assim, né? Como você disse, foi o Politano e o Anguissa que foram valores desprendidos para a contratação, e o resto foram dois jogadores, né, de agentes livres e algumas negociações, né, muitas saídas de jogadores, né, Stefano? O Milik, que também não deu certo no Napoli, cabe salientar, ele Muitas foi lesões negociado com também, o né? CL. Muitas lesões no O, joelho. sim. O Rissai que O saiu, Yunis também, o Rissai saiu também, o Rissai que exatamente. foi para Lazio, o Maximovic que a gente vai falar também, esses dois também saíram do Napoli.
Mas, em resumo, eu acho que o Napoli continua um time muito competitivo, tem um excelente treinador. Eu gosto muito do Spalletti, sempre gostei do Spalletti. Eu acho que é O um Spalletti é muito ótimo, bom treinador. muito bom técnico. Eu acho que o Spalletti fez uma boa jogada em ter conversado com o Petanha, que não é um jogador que eu tenho assim um apreço, mas eu acho que essa jogada do Spalletti ter conversado com o Petanha para ele ficar no elenco foi muito bom pro Napoli, porque o Petanha, se não, para mim, não vejo ele como um titular. Acho que o Osimhen, inevitavelmente, Mas é o reserva imediato. Né? Não exatamente, queria um reserva imediato como pivô. O ex, Mertens faz a função de atacante central, mas o exatamente, Mertens não tem altura para ser pivô. Então, o exatamente. Petanha é naturalmente o reserva do Osimhen. Então, E eu realmente é acho muito que eu importante. estava até conversando com alguns amigos. Eu tenho um amigo aqui que é napolitano, ele é de Nápoles e, obviamente, torce para o Napoli. Vicenzo, se ele estiver vendo, um abraço aí, Vicenzo. Eu conversando com ele, falando, cara, o Petanha, você sabe que eu tenho objeções com o Petanha, ele não é um cara extremamente habilidoso, mas eu acho que é importante ter ele no elenco, porque você não tem um reserva imediato para o Osimhen, o Mertens não tem mais a idade para jogar todos os jogos, e o Petanha, além disso, ele te dá uma característica que o Mertens não te dá, que é fazer composição. Ele é um estilo diferente do Osimhen, que é mais jogar no vazio, Não, o Osimhen não. correr. O Mertens não tem mais idade. O Osimhen é um garoto, mas Então, o mas o Mertens... Osimhen, o Osimhen, por exemplo, ele tem um estilo de jogar mais no vazio, correr, se projetar com a bola nos pés e tal. O Petanha não, o Petanha ele é mais o cara que é mais paradão ali, ele te dá outras opções de, ou pode até jogar em combinação com o Osimhen, se o Spalletti entender que pode jogar com dois atacantes em vez de um só. Então, assim, eu acho que é importante a manutenção do Petanha no elenco. É melhor ter o Com um elenco. dado interessante também, que o Petanha, além de fazer bem a parede, usar o seu 1,90 m, é canhoto. Então, isso é bem Sim. interessante para não... Às vezes coloca um meio-campo propriamente só de jogadores que jogam perna direita, pode ser interessante ter um atacante com a perna esquerda na frente. Aí Então, isso é assim. assunto para tática, é muito longo, né? É muito... Mas é isso, eu acho que, além disso, o Napoli teve algumas voltas de alguns jogadores interessantes, como o Ounas, que inclusive voltou e teve aí no centro de especulações, até quase parou no Milan. Assim, tiveram especulações e o Milan chegou a fazer, como se diz, perguntou ao Napoli quanto que seria a valoração que o Napoli faria pelo Ounas. O Malcuit, né, que estava emprestado à Fiorentina, voltou. Então, assim, o Napoli não se movimentou tanto, mas continua sendo um elenco forte, um técnico muito bom, e eu acho que o Napoli vai fazer uma boa campanha nessa Série A aí. Contigo. Concordo. E vamos passar adiante para falar de uma equipe que, né, na última temporada, foi a gente, inclusive, sempre tecer muitos elogios a essa equipe, né? Mas não fez uma temporada brilhante, mas, de acordo com o poder aquisitivo dessa equipe, fez uma temporada brilhante, né? Porque ninguém esperava um trio de ataque que funcionasse tão bem, sob a tutela de treinadores que não se esperava tanto, não se esperava tanto desses treinadores. E o Spezia, né, que nós vamos falar, que é a mesma questão, né? É uma equipe que não teve tanto investimento na temporada passada. Nessa atual temporada, investiu bem, né? Gastou bastante dinheiro até. Contratou o Antich, o atacante, que é do Toulouse, 19 anos. Kelvin Almian, também do Toulouse, lateral direito.
E você vai percebendo na idade dos jogadores que eu vou falar. Dimitros Nicolaou, do Empoli, 22 anos. Strelec, centroavante, 20 anos. Aymar Cher, 18 anos do Hammarby. E o Léo Senna, que é o jogador mais velho dessas contratações, que na verdade comprou, né, o brasileiro Léo Senna, 25 anos. E o Jakub Kiwior, de 21 anos, polonês. O que se entende de todas as contratações gastas até então? Né, que outros foram até repassados, já nem mais fazem parte do elenco, foram reemprestados. A juventude. A ideia do Spezia foi a manutenção de grande parte do elenco, né, da última temporada. Não chegou às grandes ligas, obviamente, mas surpreendeu, porque o Spezia não é um gigante da Itália, muito menos usualmente é uma equipe de meio de tabela. O Spezia subiu para a Lega A, se não me engano, há 2 temporadas, né, Enzo? Isso. Ou foi na temporada passada? Não, foi na antes da temporada passada. Isso. Ninguém esperava que o Spezia fosse permanecer. Permaneceu e investiu em jogadores muito jovens. Isso é que é o lado bem interessante do Spezia. Inclusive, talvez tenha um dos meias mais talentosos, não foi convocado para a Eurocopa, um dos mais talentosos para o futuro da seleção italiana, que é o Maggiore. Se espera muito Neto, dessa temporada. O Felipe Neto italiano. Exatamente. Não xinga o Maggiore, não, cara. O Maggiore é um bom jogador. Desculpa aí. Felipe Neto, um abraço. Sei que a fisionomia dele, mas... se você olhar a foto, eu vou botar a foto aqui para vocês verem. A fisionomia é muito parecida. Só a fisionomia. O Daniel Verde, que é um excelente ponta direita, também ficou em definitivo, né? Estava no AEK da Grécia. Teve o Borabia, né? Já não é tão garoto, 30 anos, que é do Sassuolo, nunca teve oportunidade no Sassuolo, de fato. O Spezia tem um elenco recheado, recheado, entende-se, inchado, né? Tem muitos jogadores no elenco. Né? Contratou o Rei Manai, né? Do Barcelona, né? Um jogador albanês, né? Albanês italiano, ele não escolheu ainda qual equipe vai jogar profissionalmente pela seleção. Não, agora vamos entender, né, qual o ponto que ele vai chegar. São muitos jogadores jovens no Spezia. E engraçado que isso me lembra muito da Atalanta, de alguns anos atrás. Contratou muitos jogadores jovens, ano após ano foi desenvolvendo, e hoje a Atalanta tem um elenco que tem. Né? Talvez o Spezia esteja seguindo a mesma teoria da Atalanta, mas é um elenco bem inchado. Tem muitos jogadores, né, para cada posição. Talvez se baseie muito. Tem um excelente goleiro, que é o Provedel, que talvez o próprio Spezia tenha dado, graças a Deus, que deu errado a troca com o Falcone. Né, pelo menos nós entendemos que, pelo menos, foi muito melhor para a Spezia que não foi feita a troca. Né, do Provedel pelo Vladimiro Falcone. O Provedel é um excelente goleiro, tem bons zagueiros, né, não excelente, bons zagueiros, não sabe como vai se comportar durante a temporada, tem laterais interessantes, né, um meio de campo que eu acho que, com a chegada do Kovalenko da Atalanta por empréstimo, fica muito mais interessante, né? Porque o Kovalenko vai ter a oportunidade de se desenvolver ainda mais, né? Provavelmente vai ser titular. Se não é agora, vai ser daqui a alguns jogos, que é um excelente jogador. O ataque tem, acho que quase 10 nomes para o setor de ataque do Spezia. E talvez seja um pouco do resquício, né, da última temporada. Muitos jogadores se destacaram, né, como o Nzola, como o Agudelo, o Ghiazzi, né, o Ganês, o Agudelo sob a tutela. O Agudelo, inclusive, sim, que foi reemprestado, né, pro Spezia, né? Uhum.
Ele estava sob empréstimo, voltou ao Genoa e foi reemprestado, né? Exatamente. Não, e até hoje, depois a gente vai falar do Genoa, eu não sei porque o Genoa não manteve ele no elenco. Muito bom jogador. Muito Gostei bom jogador. bastante do Agudelo na temporada passada. Desculpa até tomar sua palavra, Estevam. Não, lógico, tá certo, tá certo. Concordo, o Maggiore, um excelente jogador. O Nzola, que você ia falar agora, eu acho um jogador que, se não teve o destaque que poderia ter, eu acho que nessa temporada, nesse início ele já mostrou até, inclusive, que pode ser um jogador interessante. O ponto que fica aí de dúvida para mim nesse time do Spezia é que o time do Spezia, muito do porquê o Spezia fez uma temporada em que conseguiu seu principal objetivo, que era a manutenção na Série A, com êxito, foi porque tinha um excelente treinador que inclusive hoje está na Fiorentina, que é o Vincenzo Italiano. E vamos ver como é que o Thiago Motta, que já inclusive treinou a Genoa, né? Vamos ver como é que o Thiago Motta vai fazer esse time jogar aí. Com um Como você pequeno detalhe, né? O Thiago Motta, né? Ex-jogador da seleção italiana, ex-jogador o do PSG, Barcelona. da Internazionale, do Barcelona. No último jogo, o Spezia apanhou de 6-1 da Lazio, né? Então, a Lazio, inclusive, que tem a gente vai falar mais adiante, né? Mas que foi uma pancada, né? Bem feia, né? Que a Spezia já recebeu. Mas, de todo, a minha opinião, e acho que é a do Enzo também, é que é um time, um bom time, não vai lutar para cair. Não sei se Thiago Motta é o treinador essencial e exato para a equipe da Spezia. Não discuta a capacidade de Thiago Motta, tá? Não estou falando disso. Mas é um estilo do elenco que claramente dá muito valor aos jogadores mais jovens. Sim. Né? É raro você ver no elenco um cara com mais de 30 e tantos anos. É sempre 23, 24, 26, 23, 24, 26. 21 anos. É um elenco muito jovem. Né? Para você ter ideia, o goleiro reserva, o Zoé, né, o holandês, tem 30 anos. Né? E se você for olhar o elenco como um todo, tem o Borabia, que eu falei que proveniente de Sassuolo, também tem 30 anos. Eu vou te ajudar, vou te E ajudar. esses dois são os jogadores mais velhos da equipe. Eu vou te São ajudar. esses dois anos. De todos os 20 clubes que disputam a Série A, o Spezia é exatamente o clube com a média de faixa etária mais baixa entre todos os clubes, 23,4 anos. Então, assim, de fato é isso que você está falando. É uma aposta muito numa renovação para que a construção seja a partir de jovens jogadores talentosos. Até pelo treinador, né? O Thiago Motta tem só 39 anos. O próprio Exatamente. treinador é um espelho da renovação, talvez, do futebol italiano nesse quesito também. E tem também um detalhe, né? Que aí eu até brinquei muito com Enzo durante o mercado de transferência, a gente trabalhou muito nesse mercado. E tem o cara que até 9 horas da noite a gente não sabia para onde tinha ido, que é o Ed Salcedo. Né? Que foi uma Exatamente. contratação do Spezia que saiu do Internacional, aí foi anunciado pelo Cagliari, não foi para o Cagliari, foi para o Genoa. Do Tomou Genoa café não da ficou, manhã, foi repassar. tomou café da manhã na Sardenha, Ele se almoçou, alimentou no país inteiro. A realidade foi essa. aí Ele pulou para começou na almoçar em Internacional, Gera. começou em Milão, foi para Cagliari, foi para Genoa e foi parar no Spezia. É um excelente atacante, diga-se de passagem, é um futuro promissor, mas pela quantidade enorme de atacantes do Spezia, creio eu que não deva ter tantas oportunidades assim. Inclusive É o contigo, jogador, Enzo. inclusive o jogador que você citou no vídeo lá das últimas transferências de mercado, né? O Spezia que deixou o Matteo Ricci ir, né? Foi negociado, foi
Cedido ao Para mim, foi Frosinone. uma das maiores bizarrices. Eu não entendo, não sei questão do empresário. O Mateorite se destacou no Spezia, né? Ele foi muito bem na última temporada e acertou com foi Frosinone, não foi? Foi Foi Frosinone, exatamente. Frosinone. Foi Frosinone. É inexplicável. Na minha opinião, é inexplicável. Acho que ele teria muito mercado para a Lega A ainda, né? Seja até pelos grandes, ser um jogador como um suporte para substituição, machucou, ele tem um talento muito interessante, mas não sei o que aconteceu. Ele esperou tanto para a renovação dele, pediu tanto que acabou tendo que jogar Lega B, mas enfim. Além dele, os dois zagueiros, né? O Smiley, né? Que foi para o Empoli, negociado ao Empoli, Sim. e o Erlich, um muito bom zagueiro, o Martin Erlich, apesar da jovem idade, né? 23 anos, que foi negociado ao Sassuolo. Mas foi Sassuolo reemprestado, foi reemprestado. Mas o Elliott, ele foi reemprestado, mas está machucado. Mas ainda permanece no elenco, mas está machucado. Muito bom zagueiro, o Erlich. Muito bom Apesar zagueiro. dos problemas físicos, é muito bom zagueiro. E vamos ver, né? É o que eu disse antes. Eu acho que o Spades ele tem um problema. Assim, não vou dizer problema, porque depois isso vai ser usado contra mim futuramente, mas vou usar uma palavra mais sutil. Para mim, o ponto-chave ou a incógnita vai ser como o Thiago Motta vai conseguir fazer esse time jogar. Porque também, a exemplo dos grandes clubes, por exemplo, a Juventus que trocou de comando técnico pela terceira vez seguida, né? O Spezia agora troca de comando técnico. O Vincenzo italiano, que era um técnico que gosta de futebol propositivo, né? Time que circula bem a bola, que põe em prática o seu ritmo de jogo. Vamos ver como é que o Thiago Motta vai fazer essa equipe do Spezia, bem jovem, como você mesmo destacou muito bem, como que o Thiago Motta vai fazer essa equipe jogar. Uma equipe que, a princípio, não vai aspirar muito competições europeias, vai estar ali meio de tabela, talvez pouco abaixo, mas é aquilo, um degrau de cada vez, né? A temporada passada foi para não cair, essa temporada já pode galgar coisas melhores. Não contava com essa troca de comando técnico, mas ainda assim eu acho que o Spezia tem um time interessante, concordando com o que você disse, Stefano, devolvendo a palavra para você. Só encerrando esse assunto do Spezia, como eu já havia citado, são muitos atacantes na equipe. Contratou o Ebri Macaulay, né, que estava na Atalanta, por empréstimo, manteve Ghiazzi, contratou Agudelo por empréstimo, né, e foi reemprestado. O Verde, o Podgorenu, né, O Mraz, uma promessa da o Maná e o Roma. Mraz. Isso. O Salcedo, o Nzola, o Antiste, o Strelec, o Manai, que a gente já havia falado. O Verde, você Aí, falou? eu falei. O Verde. O Zupel, que é uma promessa, né, do Arezzo, que foi contratado. São muitos jogadores, né? Então, vamos ver como o Thiago Motta trabalha esse enorme número de atacantes que tem no O elenco do Spezia. Veristov. Não é problema de. O Thiago Motta não vai poder reclamar de atacante, né? Não, e se não fizer gol, já apanhou. Já tomou uma surra, né? Vamos ver se ele acorda para esse papo. É contigo, né? Na pior das hipóteses, é o Provedel e 10 atacantes. Bota 10 atacantes, tá ótimo. Mas enfim, é isso, né? Acho que podemos passar para o próximo, virar a página. Ou você ainda tem mais alguma coisa? Não, Se vamos não, adiante. vamos para. Deixa eu puxar aqui agora a minha ficha que eu. Ah, tá. Vamos lá. Vamos falar então agora
do quarto time com o valor de total de mercado, né, mais alto entre os clubes, os 20 clubes que disputam a liga, que é, né, o maior vencedor continental da Itália. Eu falo do Milan, né, detentor de 7 títulos de Champions League. Milan, que fez uma temporada passada muito boa, muito boa. Na temporada retrasada, a parte final da temporada retrasada já havia sido muito boa, de um técnico que me surpreendeu muito a temporada passada dele, né? Porque o Pioli conhecidamente é um técnico que monta bons times, faz boas campanhas inicialmente, mas quando dá seguimento ao trabalho, não sei, inexplicavelmente, tudo Treme. começa a desmoronar e um bom trabalho que foi realizado implode e aí ele tem que ser substituído, mas para minha surpresa e creio que para os milanistas também, o Pioli conseguiu manter o bom trabalho que fez no final da temporada retrasada para a temporada passada, e o Milan fez uma excelente campanha. O Milan que está com um investimento muito bom em jogadores, na maioria jogadores jovens, né, ou jogadores que ainda precisam chegar ao seu ápice, né, e fez contratações muito interessantes na temporada passada, exemplo do Tomori, zagueiro, muito bom zagueiro do Chelsea, que foi efetivado agora, né, que você vai falar, vou dar a palavra para você. Perdeu o Çalhanoğlu, mas inevitavelmente o Milan é, por exemplo, uma das equipes que eu coloco aí na briga, e eu vou te dizer que não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou te dizer que hoje o Milan, em elenco fechado, coletivamente, eu acho que está até à frente da Juventus. Passo para você, Esther. Enzo, de fato, o Milan fez um mercado bem interessante, né? Na verdade, iniciou o mercado de transferências com a maior polêmica, né? O Eu acho Donnarumma. que uma polêmica europeia que foi o Donnarumma. Donnarumma. Substituiu muita altura, no Manhã é um excelente goleiro, né? Não ao nível do Donnarumma, mas é muito seguro, isso já é muito importante, né? Um goleiro que está na idade de começar a se estabilizar com 26 anos, 25, 26 anos. O goleiro se estabiliza, né, na meta, ele ganha a posição e consegue atuar a longo prazo, né? Manteve, né, alguns jogadores que se destacaram ou que, no mínimo, são promissores, né? No caso, o Tomori, do Chelsea, o Tonali, né, que estava emprestado pelo Brescia, fica em definitivo. O Brahim Dias, na verdade, foi reemprestado, mas com Obrigação obrigação de de compra. compra. E teve, talvez, uma das contratações mais interessantes, mais curiosas, né, de toda a janela da Itália, que foi o Júnior Messias. Muito foi criticada a contratação do Milan, porque o Milan se esperava que fosse contratar o Rames Rodrigues e acordou com o Rames Rodrigues, dormiu com o Júnior Messias. Eu discordo disso, porque eu vi muitos jogos do Crotone na última temporada, né? O Júnior Messias, ele é um jogador que teve uma trajetória, uma história de vida incrível, né? São muitos aplausos para a vida dele, porque o que ele sofreu na vida, meu amigo, se eu sofresse metade, eu tava perdido. Ele chegou no Milan. Você vê um cara que já passou tantos perrengues na vida, chegar num dos maiores clubes da Europa, eu duvido que o cara vai jogar mal. Eu duvido. Dedicação é o mínimo que ele vai ter, né? É o mínimo, ele vai se doar ao máximo. Então, eu acho que valeu a contratação, né, do Júnior Messias.
E que, para mim, de todos os jogadores, talvez seja a contratação que mais renda frutos. Né? Estou falando definitivo, tá? Não estou falando em relação a empréstimo. Porque o Brahim Dias é o titular absoluto, com reserva imediato do Júnior Messias. Lateral direito, contratou Florenzi, né, que é um excelente lateral direito, né, que tende a ser o titular, né, porque o Calabria é um bom lateral direito, mas para disputar uma Champions League, Florenzi é mais jogador. Né? O Paulo Touré foi contratado para ser o reserva imediato do Theo Hernandes. Na zaga, manteve o Gabia, que foi uma aclamação da torcida do Milan para que o Gabia fosse mantido, pelo menos como reserva, que é um zagueiro muito promissor, né, do Milan. E se desfez do Donnarumma e do irmão do Donnarumma, que é conhecido como o irmão do Donnarumma. Mas é a verdade. O irmão do Donnarumma nunca fez nada na carreira, vai seguindo o rabo do irmão. O Conte permanece no elenco. Eu acho um bom lateral, mas o Pioli discorda. Né? Eu acho que ele, para o elenco, é um bom jogador para você ter ali como reserva. Mas o Conte, não, o Pioli, não sei porque não consegue dar a sequência ao Conte. No geral, o Milan tem um elenco que não chega a ser favorito para o campeonato italiano. Não chega a ser favorito para a Champions League, mas é o Milan. É bem simples a frase. É como se a Juventus e Cristiano Ronaldo, mas é a Juventus. Então você não pode descartar como uma favorita. Assim como o Milan, hoje do Pioli, que vem jogando um bom futebol, a equipe do Pioli, você não tem como descartar. Né? É uma equipe que não fez investimentos absurdos de 50, 60, 70 milhões de euros, mas fez investimentos interessantes. Como sabe que contratou dois atacantes, aliás, tem dois atacantes muito experientes na frente, o Milan conseguiu, de última hora, olha, vamos contratar o Pellegrini, um garoto de 20 anos que é promissor, está no Mônaco, que joga na mesma função dos dois atacantes experientes. Foi inscrito para a Champions League? Não foi, porque sabe que quando tiver um jogo do campeonato italiano, vai jogar o Ibrahimovic, não vai jogar o Ibrahimovic, não vai jogar o Giroud, porque vai pensar na Champions League, vai entrar o Pellegrini, ou vai entrar o Rafael Leão como atacante de área. Então, foi uma contratação bem interessante. E, de resto, eu acho que o Milan é um potencial Champions. Não acho que seja favorito. Pode estar entre os 4 favoritos, sim, que, na minha opinião, são Inter, Juventus, Milan e a Lazio. Né? Por incrível que pareça, eu acho que a Lazio também é uma das favoritas. Mas fez um mercado interessante, mas também muito enxuto ao mesmo tempo. Não supriu todas as necessidades, mas foi bem ok. É contigo, Enzo. Eu concordo com você em tudo que foi dito. Eu pontuo só algumas questões aqui que são tomadas de decisão, não sei até que ponto somente do Pioli, mas eu não teria deixado sair o Haug, por exemplo, que eu acho que é um jogador que tem muito talento, claramente tem muito talento, e eu acho que ele poderia suprir ali. Tudo bem que a faixa esquerda do campo ali hoje tem o Rafael Leão, tem o Rebic, que joga por ali também, mas eu acho que o Haug é um jogador, para mim, mais interessante até do que o Cachilherro, que lá está. Foi tentado a negociação do Cachilherro, não se concretizou, apesar de que para o lado direito o Cachilherro é hoje o único reserva ao excelente Selemakers, né, que é um muito bom jogador, apesar de jovem. O Pobega também, que eu queria ver muito, ter oportunidade no Milan, que também é um jogador que teve muito destaque com o Spezia, né? Sim.
Eu creio que você partilha até pelo que você mostrou agora. Ele demonstra ter muito talento e o Milan hoje, eu acho que ele seria um jogador muito interessante para fazer assim uma composição de talvez em alguns jogos poder substituir o Kessié, apesar dele ter uma característica um pouco diferente do Kessié. O Kessié é mais físico, ele consegue ir ao ataque e voltar, marcar e correr o campo todo. O Pobega já é um cara mais não tão ativo, mas tem um poder de marcação e uma distribuição de jogo boa também. Talvez seja uma questão de crítica, porque contratou o Pellegrini de 20 anos, é um talento promissor, mas emprestou o Colombo com a mesma idade, cria da base do Milan para o Spal. Pois é. E isso realmente falar, olha, a base não serve, realmente é estranho, né? Pois é. Por exemplo, o Bakayoko foi trazido, né, por empréstimo agora, eu não sei se é opção ou obrigação de compra, mas foi trazido de volta ao Milan, a segunda passagem dele no Milan. Ele teve uma passagem boa com o Gattuso, né, mas de fato não foi bem no Napoli, não era um jogador que estava um destaque. Se fosse o Pioli, daria mais oportunidades para o Pobega e não faria o investimento que foi feito no Bakayoko, por exemplo, mas é uma opção do treinador. Mas tem um fato que cabe salientar. Que a contratação do Bakayoko e a compra do Tonali foram realizadas por causa da Copa Africana de Nações. Sim. Que o Benasser e o Kessié serão convocados, né? São titulares absolutos das seleções, então precisaria de 2 jogadores experientes, né? O Tonali não é tão experiente, mas tem um futuro muito promissor. E o Bakayoko é bem experiente, então claro. para substituição imediata. Né? Claro, mas ainda assim, Stefano... O Pobega, para mim, seria realmente eu ainda acho o Pobega que eu poderia extrair mais do que o Bakayoko. O Bakayoko já é conhecido, eu não acho ele um jogador... Eu não acho nem que ele substitui a altura o Kessié, por exemplo, que é um jogador de um nível muito maior do que o Bakayoko. Eu acho que o Pobega poderia... Óbvio que é uma projeção, é um jogador muito novo, mas o que ele me apresentou até hoje, eu acho que o Pobega ainda tem... Ele me mostra que ele pode chegar talvez no nível do Kessié. Posso estar redondamente enganado, mas me parece isso. Então eu apostaria mais no Pobega. Mas é o Pioli, né? O Pioli continua insistindo insistentemente no Krunic, por exemplo. Então... Você citou um dado interessante, menção honrosa demais. Tem o Krunic, né, que é muito, muito criticado. O Milan chegou e vamos contratar um meio atacante, né? E contratou um dos mais promissores da Europa, que é o Yacine Adli. Adli, que foi repassado ao Bordeaux, né? Ao invés de manter o cara no elenco, repassou e fez ele continuar no Bordeaux. Essa foi a negociação mais inexplicável, eu acho, do Cautio nessa temporada. Foi assim, ter sido contratado e mantido no Bordeaux. Para mim, não fez sentido nenhum. O Yacine Adli, que é a versão nova do Fellaini, né? Fellaini. O Fellaini novo. O garoto Fellaini. Vamos esperar mais no tempo para a gente poder falar que é o Fellaini que deu certo, né? Que realmente jogue mais, porque... Pelo amor de Deus. Para a gente dizer que o Fellaini que deu certo. Exatamente. Fellaini que deu certo. Mas assim, eu concordo com você na questão do Júnior Messias. O Júnior Messias foi um jogador que foi um dos destaques do Crotone. Eu acho que, inevitavelmente, o maior destaque do Crotone foi o Simi. Foi o Simi, mas o Júnior Messias estava ali. Foi um dos destaques. Eu acho que foi uma contratação sensata do Milan. Apesar dele ter 30 anos, acho que foi uma contratação sensata. O Brahim Dias vai ganhar naturalmente mais espaço. Para mim, eu já conversei com você em off, né? Vídeos. Eu acho que o Brahim Dias já deveria ter mais protagonismo na temporada passada. Eu falei isso para você várias vezes. Apesar da jovem idade, eu acho que eu achava que o Brahim Dias era muito mais jogador do que, por exemplo, o Hakan, que está hoje na Inter. Você tem um pequeno detalhe, né? No único jogo que o Brahim Dias
foi colocar como titular, substituindo inclusive o Hakan, porque o Krunic estava suspenso. O Brahim Dias foi um dos melhores jogos dele pelo Milan. O Milan ganhou, que foi a renovação, o Milan voltou a vencer, que foi contra a Juventus. Ele meteu um golaço. Um jogo que o Brahim Dias fez um jogaço. Ele meteu um golaço e acabou com o jogo. Aquele jogo dele foi sensacional. E é isso, cara. Eu vivia enchendo o teu saco falando. Tipo, ó, o Brahim Dias, pra mim, seria o cara que eu botaria. Eu botaria o Hakan de substituto dele. As pessoas podiam até me achar louco em falar isso, mas assim, eu vejo ele um jogador muito bom, um jovem talento, muito inteligente. E eu acho que o Júnior Messias ali para ser um suplente, entrar em alguns jogos, naturalmente que ele não vai poder jogar por causa de Champions. O Júnior Messias é um excelente jogador também, tá? Torcedores do Milan que porventura não conheçam tanto por não terem assistido os jogos do Crotone, saibam que é um jogador muito bom, muito aguerrido, muito dedicado. Eu achei uma contratação assim sensata do Milan. Se eu tivesse que transcrever a contratação do Milan, achei que foi sensata. O colombiano lá, o Rames Rodrigues, ia ser uma contratação mais cara. O Rames Rodrigues no Everton até teve o seu No destaque, início mas... foi muito bem, depois se perdeu, como faz em todos os clubes que passa, dos clubes. No Real Madrid fez isso, mas é o Real Madrid, e conseguiu fazer isso no Everton também. E para o estilo de investimento do Milan, que o Milan está aplicando, não do poder de investimento, que o Milan é gigante, mas o estilo de investimento que o Milan tem sinalizado hoje, que são contratações mais sensatas, mais estudadas, com valores de investimento um pouco mais baixos até, acho que foi uma boa contratação, sim. O Florenzi para fazer uma sombra ao Calabria, que em alguns momentos foi muito contestado pela torcida milanista, também foi um bom investimento. A única crítica que eu tenho a essa montagem do elenco do Milan hoje são essas que eu fiz. O Raul, que eu não teria deixado sair, e o Pobega também, que eu teria investido mais. Não chego nem a criticar que o Milan fez mal por deixar sair. Opinião própria, eu não teria feito isso, mas entendo, às vezes até para dar mais rodagem para o Pobega no Torino, ele vai ter mais minutagem, e aí ele possa voltar já mais cascorado. E é isso. E o Castilheiro, né, que continua no elenco. Mas eu acho que o Castilheiro daqui a pouco vai ser contratado pelo Bangu, cara. A minha opinião é essa. Mas eu acho que o Milan foi bem também, inclusive, na sombra do... Não vou dizer sombra do Ibra, porque o Ibra é o Ibra, né? Mas eu acho que também se movimentou para ter mais opções ao Ibra, que já está na fase final de carreira, inevitavelmente. Trouxe o Giroud, que se não é um primor técnico igual o Ibra mas é goleador e já mostrou isso nos 2 jogos que participou. E além disso tem o Pellegrini, que é um jovem jogador. E agora vamos falar do Empoli, né? O Empoli que não tem um investimento enorme também, 71 milhões de euros em torno o valor do elenco do Empoli. Um Empoli que subiu na última temporada, né? E tendo em vista isso, obviamente não teria um dos maiores investimentos para disputa da Lega Serie A Team. Teve uma contratação bem interessante, né, que foi uma das primeiras contratações do Empoli, que foi do Nicolas Reis, meia central, que estava na Atalanta. Teve a contratação do Smiley, né, jogador que estava no Spezia, bom zagueiro. E, dentre outros jogadores, não teve um que sobressaísse tanto para ser destacado como uma enorme contratação do Empoli, a não ser a dupla de ataque, né, que é promissora desde que foi criada nas divisões de base, né, que é a dupla Pinamonti e Cutrone. Não é uma dupla de ataque que vai ser usualmente, né, utilizada, mas ambos jogadores foram promessas
o Pinamonti da Inter e o Cutrone do Milan. Pinamonti mais jovem, inclusive. Pinamonti com 22 anos e o Cutrone com 23. Né? Mas conta no elenco com o atacante Leonardo Mancuso, que faz gol de todas as formas. Né? Eu acho que o Empoli tem uma equipe bem interessante, mas até ocupa a 11ª colocação por enquanto, né? Teve uma derrota e uma vitória, por enquanto, em 2 rodadas de campeonato italiano. Não se sabe a longo prazo, até o fim do campeonato, como vai sair o Empoli. Mas dentre as equipes que subiram, o Empoli talvez tenha um elenco um pouco mais interessante, até pelo um que foi citado, né, pelo próprio Enzo, o Luperto, né, um excelente zagueiro, né, que vai ter mais oportunidades no Empoli. Mas vamos ver como o Empoli vai sair, né, Enzo? Bom, é isso aí, Stefano. E, inclusive, a curiosidade é que o Leonardo Mancuso, né, que foi o autor do gol do Empoli, do excelente Empoli, contra a Juventus. Detalhe, o jogo foi em Turim, né? Então, assim, ainda por mais que a Juventus esteja, de fato, iniciando um novo trabalho sob um novo comando e até, de certa forma, se reformulando, é a Juventus, né? Então, não dá para se diminuir o feito do Empoli, que é uma equipe muito bem treinada, já inclusive desde a Série B, foi a campeã da Série B, né? Garantiu seu acesso sendo a campeã da Lega BKT. Ela era treinada pelo atual técnico do Sassuolo, o Dionisi, né, que está lá após a saída do De Zerbi para o Shakhtar. E continua o Andrea Azzoli, que herdou o trabalho, continua mantendo um bom trabalho, uma equipe muito boa, muito bem treinada, com transições rápidas. E, de fato, as 2 maiores contratações do Empoli para essa temporada foram a dupla de ataque, né? A dupla Derby della Madonnina, né? Que é o Pinamonti e o Cutrone. O Cutrone, naturalmente, é o titular junto do Mancuso. Pinamonti é o reserva, vai ter que ganhar o espaço dele, mas de fato vai ser uma sombra ali a ambos atacantes titulares do Empoli, que conta ainda com alguns jogadores interessantes que você destacou já. O Nicolas Haas, que era da Atalanta, estava emprestado, foi constantemente emprestado pela Atalanta, até porque não iria encontrar muito espaço ali no meio-campo da Atalanta, que é recheado de bons nomes pensados pelo Gasperini, que a gente vai salientar quando a gente falar da Atalanta, mas já ainda conta com jogadores tipo o Lorenzo Tonelli, que estava na Sampdoria. Você mesmo falou do Ismaili, que era do Spezia, né? O Crociata, que chegou do Crotone, né? E o Luperto, né, do Napoli. Empoli. O Samuel Erit, garoto de 20 anos. O Samuel Erit é até um caso interessante, porque o Samuel Erit era utilizado em uma função que eu não achava a função mais interessante para ser utilizado, né? O Samuel Erit, ele era usado quase como um ponta ali, era um meia de lado, quase como um ponta. E o Samuel Erit não tem essas características para jogar nessa posição. Para mim, ele sempre foi um cara que eu via muito como um meia centralizado, um cara construtor de jogadas, com bom passe. E aparentemente não só eu tinha essa percepção, como o Andrea Azzoli fez isso com ele agora. Ele tá jogando meio que tipo um redista e tá indo bem, né? Um bom jogador, um jogador jovem. Sempre foi muito falado desde do Empoli na Lega BKT. É um jogador que se espera muito, tem um futuro muito bom, muito promissor. 22 anos apenas. Me corrija se eu estiver enganado, Stefano. 20 anos. 20 anos. Então, assim, é um jogador muito jovem e muito talentoso. Se o Empoli trabalhar bem esse garoto aí, acho que o Empoli consegue, inclusive, quando ele naturalmente for para uma equipe maior, consegue fazer uma boa venda. Mas é que menção muito honrosa ao Bairami,
né, o meio atacante, né, Sim, o albanês, que o Empoli fez 2 gols, 2 assistências do Bairami, né? sim. Ele é um garoto de 22 anos, muito bom jogador, e é para ficar de olho nessa Lega Série A. Então, é aquilo. O Empoli que, a princípio, né, chega a Lega Série A pensando primeiramente na manutenção, obviamente, as equipes que sobem têm como primeiro objetivo a manutenção da equipe na primeira divisão, mas eu acho que das três, inevitavelmente, até por ter sido a campeã com certa segurança, o Empoli é das três que subiram a mais estabilizada e vou te dizer aí que com essas duas contratações, principalmente para o ataque, eu acho que tem um time bastante equilibrado. A partida que eu vi contra a Juventus, eu gostei muito da partida que o Empoli fez. É um time muito organizado, mas muito organizado mesmo. Sabe exatamente o que pretende nas situações de jogo. Se conseguir manter o ritmo que imprimiu frente à Juventus, que vencendo o jogo buscava sempre mais e mais e mais, eu acho que o Empoli consegue o primeiro objetivo, que é se manter na Série A. E aí Sim, eu devolvo para você, Stefano. concordo plenamente. O Empoli é uma equipe que tem parece muito que vai ser aquela equipe chata, né, que vai bater de frente com equipes de meio e parte superior de tabela. Não acredito que o Empoli vai chegar a disputar, ser tão surpreendente a ponto de disputar uma competição europeia, mas tem tudo para chegar muito perto, né? Um elenco muito promissor, né? E, enfim, o Empoli, vamos ver como vai lidar com essa Série A.